Saudações vascaínas, bem-vindos a mais um pós-jogo aqui da Guerreiros da Colina. Eu tô de novo aqui com o meu amigo Rafa. E olha, meu amigo, mais uma vitória pro Vasco da Gama. Rafa, qual que é a sensação de hoje? Alívio? Mano, é aquilo, né? A gente fica num misto de emoções, porque ao mesmo tempo que a gente fica feliz pela vitória, né? Assim como toda vez que o Vasco ganha, fica a sensação de que a gente não fez mais do que a obrigação, né? Porque o Novo Horizontino é um time que, pô, tava mais de 3 meses sem vencer fora de casa, né? Eu acho que é o 14º melhor visitante da Série B, né? Antes dessa rodada iniciar. E, assim, time muito, muito, muito fraco, né? O Vasco venceu com autoridade, sim, mas a gente também não pode se empolgar tanto, né? Quer dizer, porque vão ter uns jogos complicados agora e esse eu acho que foi o confronto mais fácil dessa reta final, né? Então, Pô, provavelmente. E é aquilo, se a gente analisar o jogo, o Vasco não jogou o suficiente pra ganhar de 3-0, né? É porque o adversário é ruim mesmo. Claro, o Vasco dominou o jogo, atacou mais, mas ainda faltou alguma coisa ali, faltou um último passe melhor, faltou talvez até um pouco mais de qualidade individual, mas querendo ou não a gente conseguiu sair com essa vitória de 3-0. E o Jorginho, eu acho que parece que assistiu o nosso último vídeo, né? Que ele começou com uma escalação que a gente meio que cantou aqui. A única diferença é que ele não barrou o Thiago e foi de Nenê, só que porque o Alex Teixeira tava suspenso, né? Então, é aquilo, porque eu não vejo o Nenê hoje como titular. Tipo, no jogo de hoje mesmo, o Vasco ganhou de 3-0, mas não teve dedo dele nos gols, assim. Se a gente parar pra analisar, ele não tá no tão. segundo ele cruzou, tão... aí desviou no cara e sobrou pro Marlon, né? Mas eu acho que foi só isso, né? A participação dele no jogo. É, basicamente. E detalhe, bola parada que no terceiro, no segundo tempo, no terceiro gol, nem foi ele que cobrou escanteio, né? Os que ele cobrou a gente não levou tanto perigo assim. Verdade. Não, mas olha, te falar, esse treinador de bolas paradas gringo que veio pro Vasco parece que tem rendido bons frutos, assim, a longo prazo vai ajudar muito, porque embora só tenha saído gol de escanteio no finalzinho, as bolas paradas que o Vasco foi cobrando no primeiro tempo, você via que, pô, teve pelo menos uns 3 escanteios assim de jogada ensaiada, faltas perigosas cobradas para dentro da área, né, que infelizmente não se converteram em gols, né? Mas houve uma evolução, né, nesse quesito e bola parada decide jogo, decide várias vezes. Então, assim, podemos ficar animados, pensando mais pra frente. E, e detalhe que o Alex Clapham, né, que é esse gringo aí que é o treinador de bolas paradas, ele tá há pouco tempo na equipe, né? E já conseguiu fazer uma diferença. Aí se a gente pensar ele tendo uma temporada, por exemplo, ano que vem pra trabalhar, pode realmente a longo prazo melhorar bastante esse quesito. E agora, voltando pra parte da escalação, né? O que você achou do time que iniciou? Com o Ignaldo centralizado ali de centroavante, o Marlon mantido na equipe, né? Que foi burrada do Jorginho, né? Nos jogos atrás ali ter barrado o Marlon. E colocando o Figueiredo de ponta. Olha, dentro das possibilidades, eu acho que me agradou bastante a escalação de modo geral. Porque você viu que a base, como a gente já vinha discutindo antes, é o que vem segurando o Vasco no G4 acima de tudo. Em casa, principalmente, os garotos eles sempre brilham, né? Então você via muita movimentação, né? Troca de posição, às vezes entre o Ignaldo e o Figueiredo, né? E Figueiredo, aliás, que mesmo errando bastante no primeiro tempo, acabou acertando pô, aquele chute maravilhoso, né? O homem é viciado em fazer golaço. Cara, é aquilo. Acho que pra ele acertar, ele tem que arriscar, né? É igual a gente falou do Raniel naquele jogo, né? Que ele devia ter chutado, não tentado encobrir. É aquilo, se ele chuta e erra, ok. Sabe? Ele tá chutando, tá tentando. Mas é isso, cara. Eu acho que é o quarto gol do Figueiredo, né, na temporada. E é o quarto golaço de fora da área, alguma coisa assim, né? O Figueiredo, que se você fizer uns highlights da carreira dele, pô, você consegue vender pra qualquer time, né? Botar os melhores momentos ali, assim, pô. Aí tu vai pesquisar assim, opa, pera aí. Mas ele só fez esses gols? Mas agora, uma coisa
que eu vou falar aqui. O Figueiredo falou que ele começou a treinar chute por causa do pai dele, que o pai dele viu que ele chutava bem, falou pra ele investir nisso e tal. Agradeceu ao pai do Figueiredo, né? Mas se eu fosse Figueiredo, cara, força de chute ele tem. Né? Na questão de cobrança de falta, que até hoje dos 4 ou 5 gols dele foi um de falta só. Cara, eu começava a estudar um pouquinho mais de cobrança de falta ali, ver o Juninho batendo, porque assim, a força ele tem, ele só precisa aprender a direcionar um pouquinho melhor o chute. Sim, sim. E eu acho que por enquanto, essas faltas que são tipo de muito longe, eu acho que é um desperdício botar ele pra ficar chutando a esmo, assim, de qualquer distância. É uma arma que o Vasco tem que usar, esse chute forte dele. Mas de longe, eu sou um pouco mais precavido. Eu prefiro que cruzem a bola na área, até porque o Vasco tem alguns jogadores altos, né? E tem que aproveitar esse treino de bola parada, até pra ver se converte em chances mesmo. E ficar dando umas porradas de longe, assim, as chances de entrar no gol são pequenas, né? Bem pequenas. Sim, sim. Talvez uma jogada ensaiada ali, né? Igual o Vasco tentou fazer algumas já nessa partida, né? O que levaram perigo, né? Muito por causa do treinador lá, eu acredito. E outra coisa que eu percebi, né? Que você falou da troca de posição, é uma coisa que a gente tinha falado aqui, né? Que o Aguinaldo e o Figueiredo em campo, os dois juntos, como os dois são centroavantes, e os dois, querendo ou não, eles jogam bem ali na ponta também, eles podem fazer essa troca, né? Teve um lance que tava dando um contra-ataque do Vasco, que o Aguinaldo tava na ponta, conseguiu um lateral, e deu pra ver que o Figueiredo ele já tava caindo no meio, passando como centroavante ali. Isso é legal que engana um pouco a defesa, né? Você cria um pouco mais de oportunidade. Sim, exatamente. E foi bom o Vasco ter conseguido abrir o placar no final do primeiro tempo, porque olha, te falar, ficaria complicado se a gente fosse para o intervalo com 0-0. Então, o Vasco ainda conseguiu ampliar no começo do segundo tempo, aí ficou um jogo bastante confortável, né? A gente administrando o resultado. Mas imagina se aquele chute do Figueiredo não entra. E aí aumentar a pressão, o Novo Horizontino subindo as linhas, né? Se alguém da nossa maravilhosa zaga resolve entregar, né? Como a gente está acostumado. Cara, eu acho que se chega a 0-0 eles iam fechar muito pra segurar esse resultado. Eu acho que ia ser bem mais complicado. Porque querendo ou não, né? A gente ampliou porque o Novo Horizontino ali em determinado momento, principalmente depois do segundo gol, eles tentaram ensaiar uma partida pra cima ali. Só que aquilo, tem limitação. O time que tá quase no Z4 ali, né? Vai ter limitação, né? Eles não vão conseguir... A gente já falou aqui que o Vasco ele só tá no G4, ele só tá nessa situação porque tem muito time ruim na Série B, cara, infelizmente. O motivo desse jogo que o Vasco ampliou o saldo, né? Porque 3 gols de diferença sempre é bom em qualquer cenário. Porque os 3 pontos a gente precisava de qualquer jeito, né? Qualquer resultado diferente o Vasco ia se complicar bastante, até porque o Ituano venceu, né? O Ituano continua a 4 pontos de distância do Vasco, né? E se na última rodada eles chegarem com uma distância inferior a essa, pode ficar ruim pra gente, até porque no saldo de gols eles devem levar vantagem caso empatem com o Vasco, né? Então não quero nem imaginar. Aquilo que a gente falou, tem que chegar na última rodada sem o Ituano ter chance. Não interessa se o Vasco já tá garantido ou não, mas eles não podem ter chance. Se chegar com eles tendo chance, vai complicar bastante. O eterno mas eu acho assim... O eterno Tristão Garcia já cantou a pedra. 61 pontos sobe. Falou que é improvável não subir com 61. Basicamente. Bonitinho. Vai e vence em São Januário. Acabou. A gente não passa mais por E se me arrancar um pontinho ali do Sport na próxima rodada, hein? Magnífico. Fica assim, lindo. Cara, eu acho assim, hoje é um jogo que o Vasco tem que se espelhar, assim. Porque o time dominou, né? Por mais que não tenha criado tantas chances igual no jogo contra o Londrina, né? Que a gente acabou não tendo placar expressivo por causa de um certo centroavante que não jogou hoje. Assim, por mais que não tenha criado tanta chance igual naquela partida, o Vasco dominou, não deixou outro time jogar, sabe? A defesa foi bem na marcação ali. Não teve falha individual, né? Até o Thiago hoje, que vinha em todos os últimos jogos, né? Tendo alguma falha, não teve nenhuma, graças a Deus. Mas eu acho que é isso. Tem que jogar assim fora de casa também. Depois de muito tempo, o Vasco teve um clean sheet, né?
Eu acho que fazia mais de 10 jogos que a gente sempre tomando um gol idiota, né? Claro, o adversário Sim, facilitou muito a tarefa, mas é bom que aumenta a confiança da defesa, né? Inclusive pro próximo jogo, que tende a ser bastante complicado. o adversário facilitou. Se a gente for ver, igual na última partida, eles tiveram chances de fazer gol. Né? Não dá pra falar que não teve. Só que aquilo esbarra no nível do campeonato ser baixo, cara. A gente sabe que o time do Vasco, em geral, não tá bom. Mas tem muito time pior. Por isso que a gente tá ali no G4. Porque se fosse um nível um pouquinho mais alto, o Vasco já não tava ali faz tempo, né? O futebol que vinha A jogando. Série B são 20 times ruins e 4, sabe-se lá como, sobem pra Série A. Porque é tudo indigente. E 4 medianos. É o único. Tirando o Cruzeiro, que tá um nível um pouquinho mais alto. A gente tem que Sim, tirar sim. o chapéu pra O isso. Cruzeiro realmente está fazendo um trabalho acima. Mas os outros ali é tudo indigente. Sendo bem franco, realmente é complicado. O Novo Horizontino, inclusive, no primeiro tempo, teve uma chance muito boa num contra-ataque, que se o cara toca pro meio, tinha um rapaz livre ali e era só mandar pra dentro, sabe? Fazendo 1-0 ia complicar muito a vida do Vasco. A sorte é que o idiota chutou lá pra longe, né? E que continue assim. E o pior é que até o próprio Vasco perde chance assim, né? Teve aquele lance que o goleiro dele estava adiantado, que o Dendê tentou chutar direto, que o Marlon tava livre na direita, cara. O Marlon até deu uma reclamada ali quando o Nenê se olhar no lance. Que, pô, se ele toca pro Marlon em vez de tentar aquele chute, pô, era só o Marlon jogar pra dentro do gol, velho. E eu vou fazer uma reclamação sobre o Nenê. Devia ter forçado o cartão amarelo hoje. Tá pendurado, com o jogo fora, põe em Recife, cara. Dá uma desculpa pra botar o Alex. Cara, eu vejo hoje o Nenê como reserva do Alex Teixeira. Não porque o Alex Teixeira tá estourando, porque querendo ou não ele só jogou bem uma partida. Mas é porque eu acho que ele tem mais físico. O Nenê, ele... Claro, a gente fala isso na rede social, muito torcedor vem falar, se não fosse o Nenê a gente não tava ali. Tá, é verdade, ninguém tá desmerecendo o que o Nenê fez até agora. Só que ele tem 40 e poucos anos, 41, se eu não me engano. 41. Então, 41 anos, cara, a temporada já pesou, ele não tá entregando, ele não... Nem tecnicamente, que era o forte dele, nem fisicamente. Fisicamente nem se fala, né? E eu acho que é aquilo, reta final do campeonato, o Nenê tem que ir pro banco e deixar o Alex jogar ali. Sim, sim, mas a gente sabe como é no Vasco, né? Muda técnico, entra técnico e o Nenê continua com vaga cativa no time. Ainda mais que o Pastor, né, que insiste em manter jogador, né? Raniel, ele foi cabeça dura. Mesmo depois do jogo contra o Londrina, ele insistiu em deixar o Raniel no próximo. Aí viu que o Raniel não fez nada, agora que ele barrou, né? Foi cabeça dura pra caramba. E eu acredito que ele não vai ter, não vai ter, vamos colocar assim, não vai ter culhão pra barrar o Nenê também. Não, você vê o clima de paz momentâneo que se instaurou na torcida, né? Todos comemorando que o Raniel foi barrado. Assim. Era algo tão simples, né? A gente pedindo há tanto tempo, mas o cara teimava, né? Mas, pô, finalmente. Continue assim. E é o que a gente falou, ele que tinha ressuscitado o Raniel, que o Raniel já era banco quando ele voltou, né? Que o Emílio Faro já tinha barrado o Raniel antes. Mas é isso, cara. Você tem mais algo a falar desse jogo, dessa partida? Finalmente, 2 vitórias seguidas pro Vasco, Rafa? Eu tenho assim, vamos secar muito o Sport agora, né? Vai jogar contra o Cruzeiro. E na próxima rodada, pelo menos um empatezinho. Se empatar o jogo lá, aí, meu amigo, a gente fica muito, muito próximo do objetivo. Aí já dá pra começar a comemorar, né? Preparar ali a compra de rojão no final do ano. Vai estar no nosso colo, ainda não vai estar, sabe, a gente não vai estar com os braços envoltos ainda, mas perto disso. Bom. Querendo ou não, por causa da tabela, o Vasco, que é o quarto colocado, o Vasco só depende dele mesmo. Sim. O nosso amigo Lucas Machado, da Guerreiros, inclusive, comentou: se o Vasco vencer o Sport e o confronto direto, né, que é Grêmio e Bahia, os dois empatarem, a gente vira vice-líder. Olha só que coisa. Pra ver como a tabela tá bem embolada ali, né? Todo mundo na briga. E, cara, isso seria um cenário perfeito. Que aí você joga a pressão toda pra Grêmio e Bahia, né? Grêmio, Bahia e toda a patota de baixo, né? O Sampaio, que bem ou mal ainda tá na briga, o Ituano, o próprio... Sim. E que, querendo ou não, um alívio psicológico aí pra essa equipe do Vasco é bem-vindo, hein?
É com certeza, porque esses caras aí, se apertar um pouquinho, eles entregam a paçoca, né? Infelizmente. Verdade. Ai, ai, mas é isso, Rafa. Vamos fechar aqui mais um pós-jogo do Vasco. Esperamos estar voltando aqui na próxima rodada com resultado positivo, pelo menos um empate contra o Sport. Quer se despedir da galera aí, Rafa? Estamos na luta, amigos. Vamos lá, vamos secar muito, tem que deixar o secador na potência máxima, mas vai dar tudo certo. Vamos lá. Vamos subir, vamos subir. É isso aí, galera. Saudações vascaínas e até o próximo pós-jogo da Guerreiros da Colina.